Muito boa noite a todos, dando sequência ao nosso ciclo de lives, palestras, operações especiais. Hoje eu tenho a honra de receber no nosso Instagram Última Rácio, meu nobre amigo PMDF, Subtenente Danúbio, que falará sobre a grande importância do instrutor em um curso de operações especiais. Lembrando que já realizamos umas 6 lives no âmbito desse projeto, realizaremos outras 6 ou 7 e todas elas estão disponibilizadas no canal da editora Última Rácio no YouTube. Lembrando ainda, para quem não me conhece, eu sou o Tenente Coronel da PMDF Luciano Loyola. Esse ciclo de palestras, lives, tem o apoio do nosso querido amigo Coronel Santana, da TEF Internacional e da Smart Shoot Brasil, o maior stand indoor do Centro-Oeste. Já aproveito para convidar todos, para aqueles que ainda não conheceram, para dar um pulinho lá e conhecer a estrutura, que é muito interessante. Lembrando ainda, a gente tem mais de 80 lives lá nesse canal da editora Última Rácio, realizada nesse período de pandemia, sempre falando de ciência policial, segurança pública e áreas correlatas, em que tivemos a oportunidade de ouvir inúmeros colegas, companheiros de farda, colegas de outras instituições policiais, parlamentares, integrantes do sistema de justiça criminal. E para quem não conhece, embora eu acredito que seja difícil, né, o Subtenente Danúbio, ele faz parte pelo menos daqueles policiais aí que estão na ativa há umas 2 décadas, né? Faz parte do crescimento, né? do grupo, do batalhão, nosso batalhão de operações especiais. Teve a oportunidade de ministrar instrução para vários cursos na Polícia Militar, e não só, já que tem já que é muito conhecido também porque ministrou diversos cursos extra corporis, inclusive junto ao Ministério Público. E eu não poderia deixar de falar hoje, Danúbio, de um assunto de fundamental importância para aqueles que amam e são apaixonados pela educação. Desde 2003 eu dou aula na academia e eu vejo que pessoas como você, como o Fábio Pereira também, que está aqui nos acompanhando, e outros colegas que se dedicam ao ofício da educação, que é o ofício de você ser cônscio da responsabilidade que é você transmitir o conhecimento que você adquire para gerações futuras. E eu vejo em você um exemplo de uma pessoa que sempre tentou transmitir aos outros aquilo que aprendeu ao longo da sua carreira. Hoje está, não vou dizer inatividade, né, porque é uma expressão muito forte. Hoje é um grande veterano da corporação, muito conhecido, e a PMDF deve muito a você, meu amigo, pela devoção que você teve ao longo da carreira, e não só por elevar o nome da corporação e outras instituições. Boa noite. E a gente veio aqui para ouvir você, meu amigo. Um forte abraço, a palavra é sua. Coronel, muito obrigado pelas palavras. Eu me sinto orgulhoso, me sinto muito honrado, primeiramente, em fazer parte dessa corporação tão respeitada, tão agraciada por Deus, até, né, por tudo que tem acontecido conosco desde 1988, data essa em que eu ingressei na Polícia Militar do DF. E me faz lembrar que um ano depois, em 1989, já estava envolvido, né, no corpo de instrutores da Polícia Militar. E tudo isso voltado ali no então PELOPS, Pelotão de Operações Especiais, que depois passou ao GERAS, né, que era o nosso grupo, depois passou a Companhia de Operações Especiais, a COI, e hoje essa grande unidade fortalecida que é o BOP do Distrito Federal. E, como o senhor disse, né, tão reconhecida no país e em parte do mundo. Isso, para mim, é um motivo de satisfação muito grande. Então, desde essa época, de 89 para cá, que eu sou envolvido com instrução. Sempre gostei de transmitir conhecimento.
A gente nunca sabe tudo, a gente está sempre aprendendo todos os dias, mas o pouco que a gente sabe, a gente transmite com o maior prazer. Inclusive hoje, agora na parte da tarde, eu fui convidado mais uma vez pelo nosso instrutor de mergulho, Sargento Adalberto, caveira nosso também. Amanhã, na cidade do Gama, né, teremos uma instrução de mergulho, um módulo de mergulho para a Força Nacional de Segurança Pública. Então, mesmo não na inatividade, como o senhor falou, né, veterano de 2019, eu não deixei de participar de treinamento, de instrução junto à minha casa, à minha unidade, que eu tanto tenho orgulho de ostentar essa farda preta. Até aproveito, se o meu comandante estiver assistindo a nossa live, que me permita usar a farda preta nesse momento, para essa live. Danúbio, e é interessante, né? E é importante que se fale, e a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso aqui nas nossas lives anteriores, o importante papel que os grupos de operações especiais e ações táticas, né, os batalhões de operações especiais, as COI, têm no sentido de retransmitir aquele conhecimento para o restante da tropa. Obviamente, modulando as necessidades que o nosso público, que os nossos policiais militares que não atuam diretamente nesses grupamentos necessitam ter. Ainda mais em situações como as que acontecem atualmente, em virtude de fenômenos designados, né, como um novo cangaço e outras ocorrências gravosas, em que a gente percebe que o nosso operador de segurança pública precisa ter um conhecimento mínimo em manuseio de determinados armamentos que cada vez se tornam necessários um maior poder, né, de impacto, um maior poder dissuasório, inclusive com o uso de fuzis e outros equipamentos. Então é importante, né, esse papel que vocês têm desempenhado, porque às vezes o público, de maneira geral, ainda tem a percepção dessas unidades como unidades que ficam aquarteladas, treinando e aguardando um evento de grande proporção, né? Sim, é verdade. Inclusive, Coronel, essas unidades que foram desenvolvidas no campo das operações especiais, elas só passaram a existir exatamente por conta de acontecidos de maior envergadura. Temos o exemplo do BOP do Rio de Janeiro, o exemplo do próprio CIO, né, da Marinha Americana, a Unidade de Elite de Operações Especiais da Força Americana. Temos exemplo aqui em Brasília. Então, tudo isso originou exatamente por conta de ocorrências de vulto, onde, na época, então, nós não tínhamos, eles também não tinham, recursos, pessoas especializadas, treinadas, acessórios, equipamentos e armamentos adequados para atender à altura essa demanda do momento. O BOP do Distrito Federal, nós temos a grata satisfação, nós temos a excelência de dizer que hoje nós compomos lá material de ar, mar e terra de forma completa, onde temos todo integrante do batalhão especializado numa ou em mais de uma área. Vale ressaltar que antigamente nosso efetivo era muito, muito pequeno. Nós tínhamos ali, trabalhávamos na casa de 20 a 25 homens, e esses 20, 25 homens tinham que fazer de tudo. Hoje nós temos a excelência de termos as chamadas células, né? As células de explosivo, as células de paraquedismo, as células de mergulhadores, a célula dos atiradores de precisão, né? São os chamados snipers. Então, cada célula dessa hoje faz o seu treinamento específico, fazendo com que o homem seja cada vez mais refinado, né? Podendo oferecer um serviço de excelência lá à frente. Também me faz lembrar que desde 1988 até então, 2019, quando eu ainda atuava na ativa, todas, eu digo isso com muito orgulho, todas as operações especiais onde a nossa unidade se envolveu foram bem-sucedidas, 100% de sucesso nas operações. E isso só me faz agradecer, primeiramente, é lógico, ao nosso Deus, e segundo, a dedicação dos nossos homens, que foram homens forjados, são forjados até hoje, no chamado ferro e fogo, né? Para quê? Para que esses homens estejam prontos a qualquer momento para atender essas ocorrências de vulto. E, repito em dizer, que de 88 para cá, todas elas foram bem-sucedidas. Nós não temos histórico de derrota em nossas operações, graças a Deus por isso, né?
E Danúbio, é importante também mencionar que, obviamente, com o avanço das corporações policiais, com a questão de aumento de recursos e de capacitação até para licitações internacionais, nós percebemos que esses grupamentos passaram a adquirir equipamentos de ponta e de tecnologia. E cada vez mais nós percebemos, até pela qualidade da formação, por exemplo, na última live que nós tivemos, antes dessa, tivemos a oportunidade de falar aqui com o Major Francis, da Polícia Militar de Minas Gerais, Caveira. Para você ter uma ideia, ele tem 3 pós-doutorados, é doutor em História, mestre em Educação. Então, quer dizer, e tem um conhecimento muito aprofundado daquilo em que ele se especializou e daquilo em que ele, obviamente, tende a transmitir conhecimento. Então, cada vez mais nós percebemos, ainda mais nos grupamentos de operações especiais, a necessidade de um conhecimento aprofundado da ciência de um modo geral e, por que não dizer, da ciência policial. Percebemos, como você, há outros colegas que por décadas, né, mais de 2 ou quase 3 décadas, se aprofundaram nesses estudos, estudaram muito, tiveram oportunidade, inclusive, de fazer cursos fora do país. Então, percebemos que o nível de conhecimento, e eu até brinco mencionando, que esses grupamentos, no meu entender, tinha que ser o padrão de todos os grupamentos da polícia. Ou seja, uma tropa extremamente motivada e apaixonada pelo que faz, ao ponto, e todos nós sabemos, de chegar ao final de semana, no horário de folga, vocês se reunirem, fazer uma vaquinha, pagar, para ter treinamentos ou se disponibilizar em situações como um curso de paraquedista, subir uma montanha, fazer uma travessia no lago, por amor e paixão à profissão, com equipamentos de ponta, com treinamento e com uma valorização. Quer dizer, é isso que a gente almeja para que todos os integrantes da corporação possam acessar isso. Então, a gente percebe que dentro de tudo isso que nós estamos falando, a figura do docente ela é fundamental, ainda mais no curso de operações especiais, que não só o conhecimento científico, a formação, mas também a própria conduta e a própria carreira daquele que está instruindo. Afinal, todos nós sabemos de como é pesado um curso de operações especiais e o aluno tem que enxergar no instrutor, naquele que está literalmente arrancando o seu couro, autoridade para estar investido naquela função. É verdade, coronel. Inclusive, de alguns anos para cá, digo aí de uns 15 anos para cá, todo o país, todo o Brasil, ele tem sido padronizado. Né? Por que isso aí? Porque a gente tem conseguido fazer um intercâmbio. Pra você ter ideia, há 2 meses nós tivemos a visita do COESP do Piauí, fazendo o módulo de mergulho aqui em Brasília. Em seguida fizeram o módulo de explosivo também, o módulo de tiro ali no COT, no Comando de Operações Táticas da Polícia Federal. Então, esse intercâmbio ele tem acontecido em maior vezes. E isso faz com que a gente aprenda com eles e ensinamos também para eles. Então, a dificuldade que nós tínhamos no passado de um armamento inferior no estado A, B ou C, hoje já não tem mais. Então, aqueles estados que eram tidos há coisa de 2 décadas, estados fragilizados em função de equipamento, de armamento, até de técnica, de conhecimento, hoje já não existe mais. Hoje nós temos a excelência de que todo o estado, todas as capitais, principalmente do nosso Brasil, elas dispõem de unidades de operações especiais à altura para responder aos crimes que têm acontecido. Lógico, o crime tem se desenvolvido, o crime tem caminhado, vamos dizer assim, mais à frente por conta de uma série de fatores. Né? Não quero tocar no assunto aprofundado, mas legislação, formas de punição, então tudo isso aí que tem que ser revisto por quem de direito, como não revisto, como não modificado, isso tem feito com que o crime tenha crescido.
E esse crescimento se faz necessário também o avanço das tropas de operações especiais, porque a gente não pode deixar, como o Distrito Federal não deixa, o Distrito Federal não deixa que isso aqui vire um palco de crimes bárbaros, a ponto de entrarem aqui, seja uma quadrilha, seja uma equipe que seja lá de assaltante a banco, de sequestradores, e fazer disso aqui um palco de crime hediondo, um palco de crime onde possa ser notícia até lá fora, né, mal vista, uma má imagem do nosso país em função de que a polícia não teve uma pronta resposta à altura para combater. Então, as pessoas até costumam falar que o Distrito Federal tem poucas ocorrências. Graças a Deus por isso. Eu vejo com bons olhos porque a polícia militar, em principal, aquela que eu faço parte, ela tem dado a resposta à altura. Né? Lógico que precisamos melhorar alguns pontos, sim, que não depende diretamente dos nossos policiais. Mas as ocorrências que têm acontecido aqui, a gente tem dado resposta à altura. E tudo isso é resultado de quê? Da produção de conhecimento, tudo isso é resultado da forja que os nossos policiais têm passado. Vale lembrar que o último CFP agora, eu tive a grata satisfação, foi com muita honra que eu recebi a ligação de um colega que formou agora no último CFP, me perguntando como é que ele podia, veja bem, como é que ele podia ir até o Batalhão de Operações Especiais para pedir para ser um Operações Especiais, um caveira. Né? Então, eu recebi essa ligação com muita alegria, porque quando eu vejo esses novos policiais interessados em fazer o mais, em dar o plus, em dar aquele passo a mais do que ele está sendo pago para fazer, eu me sinto alegre com isso. Então, eu me pus à inteira disposição, indiquei alguns colegas que fosse procurado por ele lá no BOPE, aonde ele foi até lá, foi muito bem recebido pelos nossos integrantes do batalhão, e com isso deram lá alguns caminhos da pedra para ele seguir. Resultado disso aí, o garoto já está se preparando para fazer o próximo COESP, seja lá em qual estado for. Já teve até lá no DEC para tratar a respeito de como é que é feita a documentação para poder ir para fora do Distrito Federal para fazer esse COESP. Né? E vale lembrar também, como eu disse, que os estados hoje, todos os nossos estados hoje, do nosso Brasil, eles têm plenas condições de formar operações especiais. Então, como antigamente o pessoal tinha receio de ir para o estado A, B ou C, porque não acreditava na formação daquele estado, o que hoje não ocorre. Principalmente o pessoal do Nordeste, que enfrenta muito crime organizado, muito armamento de ponta, eles têm melhorado cada vez mais. Então, o Nordeste hoje já virou também, inclusive, referência no curso de operações especiais. Até porque a ambiência daquele local lá é bem mais hostil. Então, um colega que se forma na região do Nordeste, ali na área de Caatinga, no Piauí, seja no Ceará, aonde for ali, ele vai ser muito bem formado, não só tecnicamente, como também na parte da ambientação, porque o terreno lá, nosso país é muito grande, nós sabemos que de norte a sul nós temos aí agreste, nós temos frio intenso, inclusive com neve no sul, temos um calor quase que insuportável no Rio de Janeiro, mas tudo isso faz parte da nossa forja. Então hoje, aonde um policial militar hoje cai para fazer um COESP, em qualquer região do Brasil, ele vai ser muito bem formado, porque as coisas mudaram hoje, mudaram para melhor. E, Danúbio, é interessante essa sua fala, e foi a percepção que eu tive ouvindo os colegas aqui ao longo desse ciclo de lives. Uma sintonia e uma demonstração muito clara de que vocês, de fato, conversam a mesma língua. Quando a gente vai para a doutrina e ter oportunidade de ler escritos, de conversar com alguns colegas de diferentes estados, a gente percebe que vocês dão um grande exemplo do que é, de fato, a aproximação que deve haver, a troca de informações, a sintonia entre os diversos operadores de diferentes forças e de diferentes estados. Então, há uma cooperação muito grande entre vocês, que eu tenho certeza que é exemplo para inúmeras áreas, como a área de inteligência, as áreas de inteligências de segurança pública, a área também de tecnologia, cada um com o seu sistema, ninguém quer abrir as suas informações para os outros grupamentos, e a gente percebe essa integração, e quando a gente fala em questões diversas, como tivemos o caso Lázaro, temos o novo Cangaço, tivemos aquelas ações
perpetradas por facções criminosas como o PCC, conturbando a sociedade brasileira, colocando em xeque as autoridades. E quando nós conversamos sobre esses assuntos, a gente percebe que vocês são uníssonos e têm uma forma muito próxima de se pensar. E quando uma determinada unidade, como a gente tem o Mato Grosso, já ouvimos falar na questão das operações rurais, né, em que se percebe que uma certa unidade está ganhando relevância naquela área, logo ele já começa a expandir esse conhecimento, ofertando curso para outras polícias, e aquele conhecimento ele vai sendo disseminado. E isso é muito interessante, porque eu não tenho dúvida, se juntar, montar um grupamento tático com integrantes de diversas unidades da corporação, o sucesso vai ser garantido justamente por essa sintonia e essa afinação que o senhor está indo, que é um exemplo para as outras especialidades. É verdade, coronel. Essa sinergia, né, isso não acontecia no passado. Por diversas razões, até por dificuldade de enviar aí 10, 12, 15 homens para fazer uma especialização, um treinamento num outro estado, né? Então nós tínhamos aí diversas dificuldades financeiras e tudo para poder fazer com que isso acontecesse. Hoje não. Hoje os nossos homens, as pessoas não medem esforços para que vá até um outro estado para adquirir conhecimento ou transmitir conhecimento, né? Logicamente que é muito melhor enviar 2 ou 3 instrutores até o outro estado para dar essa instrução lá, mas é bom também para fins didáticos, para fim de aprendizado, que venha o COESP de outro estado, no caso aqui do Distrito Federal, para aprender aqui no nosso território, numa altitude diferenciada, num ambiente diferenciado. Então essa sinergia tem acontecido sim, com maior frequência. E isso para nós é muito bom, como o senhor muito bem colocou, essa fala, esse linguajar, essa etnia de forma de todo o país, ela tem sido sincronizada. Tanto é que a gente chega em qualquer estado hoje do país, a gente se apresenta a um batalhão de operações especiais, ou uma COI que seja, chegando lá é como se estivesse falando com uma pessoa que só conhece há 15, 20 anos. Então a gente fala a mesma língua. E por que isso aí? Por conta exatamente desse sincronismo, desse encontro que nós temos, essa até competição de tiro que a gente se encontra por aí em outros estados, a gente troca informações, a gente troca ideia, a gente troca equipamentos até, para que tudo aconteça de uma forma bem arredondada, bem entendida, vamos dizer assim, né? Entre as polícias, entre principalmente as operações especiais. A gente costuma dizer que nós somos uma família, e realmente somos, realmente somos. Eu pude sentir isso, sem querer aprofundar no assunto, coronel, quando aconteceu um episódio comigo, extremamente grave, na cidade de Natal, né, no Rio Grande do Norte, onde eu estava a serviço pela Força Nacional de Segurança, e aconteceu um episódio comigo lá, que quando eu pedi, me chame por favor uma equipe do BOP, que eu sabia que ela tinha um BOP. Quando essa equipe chegou, até então eu não estava sendo entendido pelos colegas que lá chegaram para atender a ocorrência. Quando essa equipe chegou, nós falamos pouco, e o pouco que nós falamos, principalmente por olhar, a gente se entendeu. Onde eles me pegaram ali no local da ocorrência, me levaram até a minha casa, que era o BOP de Natal também, né? E lá eu fui, além de muito bem recebido, fui compreendido e ajudado por aquela unidade. Sem desmerecer, é claro, de forma alguma, o trabalho dos colegas do batalhão de área que lá estiveram, mas o que acontece? Exatamente por essa falta de sincronismo entre as operações especiais que eles custaram a me entender. Né? Então, no episódio, eu estava até sem a minha identidade de policial, porque eu tinha saído da minha residência, onde lá eu estava residindo por 11 meses, para ir até uma academia, fazer atividade física, e resolvi não levar a carteira, até por segurança, levei apenas o dinheiro para pagar lá a mensalidade, enfim. E quando foi preciso eu me identificar como policial, apesar do linguajar, apesar de dizer todo o meu nome, matrícula, minha corporação, o que eu estava fazendo naquele estado, naquele momento, eu não fui compreendido, né? Ao passo que quando chegou uma viatura de operações especiais, eu pouco falei e apenas mostrei, né, a nossa chancela no braço aqui, foi o suficiente. Eles me levaram para o batalhão sem querer me perguntar mais nada, nada. Inclusive nem acreditar
que eu era policial, os colegas lá não acreditaram. Repito, não estou criticando ninguém pelo episódio, mas é essa falta de entendimento, do falar da mesma língua, que dificultou bastante a compreensão dos colegas lá em função do que eu estava passando. Perfeito. E Danúbio, até porque tem colegas aqui que a gente tem um público bem diversificado, obviamente todos apaixonados pela polícia, e a gente tem uma série de críticas, né? Às vezes, alguns episódios que ocorrem, alguns incidentes, alguns vídeos que vazam, e há uma crítica muito exacerbada, inclusive dentro do nosso próprio meio, a respeito de uma severidade de tratamentos por os críticos mais ácidos, desumanos, né? Aqueles que pleiteiam a caveira no peito. E quando a gente percebe situações, até como o próprio caso Lázaro, e outras situações como esse em Araçatuba, né? Com um grupo organizado, com armamento de elevado calibre, né? Com explosivos, e outras situações em que há necessidade, até em termos de operações de inteligência, em que o operador vai ter que ficar em condições em área de charco ou numa área muito complexa, né, para se deslocar. E é importante esclarecer o porquê desse treinamento, e que tem muito a ver com as situações complexas que o operador dos cursos esses operadores integrantes dos grupos de operações especiais e ações táticas vão desempenhar. Então é importante, eu gostaria de ouvir sua fala, já que você é instrutor e tem muito a nos falar sobre isso. O que ocorre, Coronel? A gente precisa, na verdade, sair desse mito para a parte filosófica da coisa, né? Então, essa mitificação, essa coisa por exemplo, do filme Tropa de Elite, né, que depois dessa divulgação aí, foi bom e ruim, né? Então, há muitas falácias também, né? Então, colegas que nunca estiveram lá no teatro de operações, numa condição de aluno, ou até mesmo acompanhando ali um COESP, ele meio que opina a coisa através do achismo, através do que disseram para ele, né? Tudo bem? Vale ressaltar que no passado nós tínhamos, eu não sei se eu posso qualificar como exagero ou algo além do que deveria ser feito, né? E que ocasionava, sim, alguns acidentes, algumas lesões não previstas ali naquele momento. Tudo bem. Mas um curso de operações especiais é um curso de alto risco, isso nós não podemos negar. Então nós temos a atividade de paraquedismo, nós temos a atividade de mergulho, onde muitos pensam que a atividade de mergulho é uma coisa muito tranquila, que é só botar ali o equipamento na boca, um cilindro nas costas e descer. Nada disso. É uma matemática, é um laboratório gigantesco, né? E posso dizer até que é uma das atividades mais perigosas em um COESP, é a atividade de mergulho. Porque nós não temos atividade de mergulho num COESP para ver peixinho, vamos dizer assim. A gente vai para atuar. Então, o nosso pessoal é preparado, ele passa por um processo de uma neuroplasticidade a ponto de prepará-lo para um outro ambiente, para uma outra condição, a ponto de mergulhar no Lago Paranoá 1h30 da manhã. Né? Visibilidade zero, totalmente zero. Onde ele é treinado antes, colocado na água, numa condição fria, numa condição emocional bastante agressiva, um estresse altíssimo, e fazer com que esse homem localize um material, localize um corpo, localize um objeto, seja o que for, enfim, cumpra a missão dele. Isso eu só estou falando aí, bem superficialmente, na parte de mergulho. Mas nós temos aí reais, né? Situações reais. Então, o nosso pessoal é preparado, forjado, formado para atuar verdadeiramente em terra, ar e mar. A verdade é essa. No passado não era assim. Hoje é assim. Hoje, nossas operações especiais, aliás, em qualquer lugar do mundo, ele tem que ser preparado para isso, porque não adianta, sem querer tecer críticas a ninguém, nem a polícias nenhuma, mas não adianta apenas colocar escrito ali na viatura operações especiais, ou vestir um uniforme, uma farda que seja de uma cor A, B ou C,
que não vai ser apenas isso que vai dar o preparo para o senhor enfrentar o crime, né? Então precisamos ter em mente, precisamos ter consciência que aquele homem ele precisa passar por um processo de forja, um processo de docilização, a fim de que ele seja verdadeiramente forjado para aí sim, então, atuar em área de operações especiais. A prova disso é o quê? Que cerca de 60 homens, 200, participam do processo de seleção, né? Teste físico, teste psicológico, entre outros. Desses 200, 60 dão início a um COESP. E ao final, 12, 18 se formam. Para muita gente, isso é um exagero e não se entende, não se compreende por que isso ocorre. A verdade é que, no decorrer desses 4, 5, 8 meses de formação, depende aí das condições totais de financeira, até de bancar um curso desse, da condição de ter que formar os alunos ali num período mais reduzido, que seja. Então, nesse período todo aí, todo esse processo, o aluno, o candidato, ele é o tempo todo verificado, avaliado, vendo se encaixa no perfil. Então, às vezes, o policial ele pode ser um excelente policial para trabalhar na cavalaria. Ele pode ser um exímio policial na parte de inteligência da corporação. Mas, hoje, no momento, para a atividade de operações especiais, ele ainda não está preparado. Ele mostrou para nós, através do perfil dele, que ele apresentou, que ele não está preparado. É verdade que os alunos de um COESP são passados por uma situação jamais vista em outro curso? É verdade. Então lá ele vai passar fome sim, ele vai passar sede sim, ele vai sentir dor. Tudo isso em função de quê? Da ambientação. Me faz lembrar, coronel, das vezes que eu fui deixado em cima da caixa d'água da Papuda em operação, isso lá nos anos de 90, 91, como um dos atiradores ali na operação, e eu apenas era deixado lá com meus companheiros, através do helicóptero, o helicóptero ia embora e não se sabia que hora que a gente ia embora dali, né? Então veja, no Natal de 2003 para 2004, exatamente aqui na minha cidade, no Gama, eu fui acionado por volta das 21h30, na noite de Natal, no dia 24 de dezembro de 2003. E deslocamos até o local, na quadra aqui no setor central do Gama, a fim de atender o quê? Uma ocorrência de tomada de refém. Essa ocorrência terminou às 17h30 do dia 25. Ou seja, eu, mas os meus companheiros naquela época, passamos o Natal, me lembro bem da figura do Capitão Napoleão, não sei se ele está vendo essa live agora, se tiver um forte abraço, sou um grande admirador do Capitão Napoleão, e ele esteve também... Grande oficial da minha turma, Napa. Excelente oficial da turma do senhor? Bom, então ele já é major, não é isso? Ele é major. Ah, me perdoe, capitão. Isso é que dá, aposentado. Então o que ocorre? Veterano. Veterano, o major Napoleão estava na sua ocorrência. Então aí eu pergunto para o senhor, quantos estão preparados para numa noite de Natal o emocional está pronto, longe da família, todo mundo esperando lá para jantar, para fazer aquela ceia maravilhosa, e o senhor foi acionado. Esse nosso aparelho chamado celular, e na época nós tínhamos bip, ele não para. Então, a pergunta é, quantos homens estão prontos para passar por uma forja dessa e estar com o telefone celular ao lado dele a todo momento, para que um chamado não passe a ser um segundo chamado, e apenas um. E ele, no menor tempo possível, se deslocar até a unidade, porque a polícia precisa dele, a sociedade precisa dele. Então a pergunta é, o senhor está preparado para isso? Para servir a polícia a qualquer momento, a qualquer hora, para qualquer lugar? Então tudo isso e um pouco mais é o que a gente verifica no perfil do aluno, do candidato, durante um curso na formação de operações especiais. Ele vai suportar isso emocionalmente? Então ele é testado o tempo todo. A responsabilidade de um instrutor de COESP, ela não tem medida, porque só nós sabemos no bastidores o que acontece para a gente poder formar um aluno, ainda que sejam 2, ainda que sejam 4, um universo de 50, mas aqueles 2, aqueles 4, aqueles 10 que chegarem ao final, verdadeiramente passaram por todo o processo da peneira e estão refinados, pronto para iniciar a sua carreira em operações especiais. Danúbio, muito do que você falou tem a ver
com a própria condição, e aí eu fico imaginando se nos cursos que nós temos, seja o CFP, seja o CFO, muitos se aventuram numa carreira policial buscando só um emprego. E, obviamente, há aqueles que fazem o concurso apenas querendo uma ocupação, um emprego. E ao se depararem com um curso extremamente rígido, que já é um CFP, que é quase um ano, e um CFO, que são 3 anos, pedem para ir embora porque verificam que não tem a mínima condição, né? Alguns, com muitas dificuldades, terminam o curso e com dificuldade, mas ao longo da carreira demonstram ser grandes profissionais porque passam a amar a corporação. No grupo de curso de operações especiais, isso é levado, é ampliado consideravelmente, né? Nós tivemos, e você falou bem, do curso, do filme Tropa de Elite, um filme que fez o BOPE, a expressão BOPE, o acrônimo BOPE, ser conhecido por todo mundo, por todos os grupamentos de operações especiais, e eu tenho certeza que qualquer caveira, em qualquer parte do Brasil, que estiver visitando um grupamento, vai ser bem recebido. E isso se deve também ao filme Tropa de Elite, que fez muitos jovens policiais, inclusive, ingressarem nas polícias em virtude do filme, e muitos que, vamos dizer assim, também se aventuraram tentando frequentar esses cursos, né? Se a gente, dentro dessa métrica de você ter aí mais de 20 anos, né, como instrutor, praticamente a carreira inteira, você pode perceber um aumento considerável no período do filme, depois deu uma diminuída, justamente pessoas procurando ali só uma caveira no peito, às vezes para tirar uma onda, né, porque às vezes acontece. É verdade. O que ocorre é que... Opa, sacudi um pouco aqui. O que ocorre é que eu até volto a pensar aqui, né? Se hoje a gente consegue olhar grande, é porque nós sentamos no ombro de gigantes do passado. A verdade é essa, como Coronel Fonseca, né? Pessoas que foram nossos ícones aí no passado. E na minha época eu me lembro que o que atraiu a ser um caveira, uma operações especiais, foi exatamente a forma com que esses homens na época se portavam chegando numa ocorrência, né? Então a chegada é diferenciada, o trato é diferenciado, sem desmerecer em hipótese alguma os colegas do batalhão de área, até porque precisamos muito deles. Eles muito contribuem quando há uma operação em que o BOPE participa, no sentido do isolamento, no sentido de contenção da área para que a gente possa atuar com tranquilidade, em paz. Então, os batalhões de área são de fundamental importância para que uma operação especial seja bem sucedida ao final. Isso aí não há que se falar. Venho dizer, até lembrar aquele episódio da ocorrência da Ceilândia. Não fosse um isolamento tão bem feito pelo batalhão de área lá, talvez nós não tivéssemos tido o sucesso que toda a Polícia Militar teve. Ali não foi o sucesso do BOPE, ali foi o sucesso de toda a PMDF. Né? Então, essa procura pela caveira, por conquistar, né, até mesmo por trabalhar lá no BOPE, usar a farda preta, muitos foram para lá, ou ainda vão, não na tentativa do COESP, mas na tentativa de servir no BOPE, porque nós temos hoje integrantes do BOPE que não são cursados, são pessoas que têm um valor extremo para nós, cada um deles, o colega da guarda até o colega que trabalha lá nos serviços gerais ali para consertar uma lâmpada, um fio que caiu e tal, que seja. Então cada um deles tem uma importância, e todos eles usam a farda preta, né? Então muitos vão para ali com o intuito de usar a farda preta, e usar com honra, o que eu tenho reparado, todos eles têm usado essa farda com muita honra. Aqueles que chegam no BOPE e veem que aquele ritmo não é o ritmo que eles esperavam, o ritmo que eles queriam, eles deixam a unidade e vão embora, mas vão embora de cabeça em pé.
Pela porta da frente que entrou, pela porta da frente ele sai, deixando para nós apenas boas lembranças, os colegas que lá passaram. Mas aqueles que querem verdadeiramente colocar a caveira no peito e trabalhar com armamento diferenciado, trabalhar com roupas diferenciadas, acessório diferenciado, esse sim, ele segue aí aquele estímulo, né, que teve aí o filme Tropa de Elite, e procuram, sim, como o senhor perguntou e eu respondo agora, houve sim uma procura muito grande após o filme pela inscrição no curso de operações especiais. Todo CFP que passa lá pelo batalhão, assim como passa em outras unidades para conhecer, para fazer aquele estágio na unidade, a gente pergunta ali por curiosidade, no universo ali de 90 alunos sentados, a gente pergunta, há aqui algum voluntário para o curso de operações especiais? Aí naquele universo ali de 90, 5, 8 levantam a mão, entendeu? Eu não sei se alguns ali queriam levantar a mão, mas ficaram constrangidos no momento, quem sabe, não sei. Mas eu sei que a procura tem aumentado muito, até porque, vale lembrar, coronel, que o COESP do Distrito Federal tem sido referência no Brasil todo. Tanto é que quando a gente abre a inscrição, é uma pena que essa pandemia aí dificultou um pouco acontecer outros COESP, né? Mas quando a gente abre a inscrição, a procura por integrantes do Brasil todo, e veja, não é só policiais militares não, policiais civis, rodoviária federal, forças armadas, policiais federais, tanto é que nós temos caveira hoje na Polícia Federal, temos no Bombeiro, temos nas Forças Armadas, na Aeronáutica, no Exército, temos colegas da Polícia Militar quase que do Brasil todo, não me recordo de colegas da Polícia Civil, ainda formado por nós aqui, não por falta de oportunidade ou convite, já aconteceu, mas com certeza houve aí os seus impedimentos aí que não puderam estar junto com a gente, né? E o senhor falou logo no começo da nossa conversa, da nossa fala, da importância desse sincronismo entre as polícias, principalmente as polícias da parte de inteligência e tal. Operações especiais não é diferente, a gente precisa sim, civil, militar, falar a mesma língua, tanto é que na Operação Lázaro foi um grande exemplo, um grande teatro de operações, onde isso foi colocado à prova e funcionou, coronel. Viu? Nós tínhamos lá caveiras da Polícia Militar de outros estados, tínhamos lá colegas de operações especiais da Polícia Civil também, do estado de Goiás e de outros estados, tudo unido ali por um só objetivo, na captura do criminoso Lázaro. Tivemos também lá agrupamentos aéreos envolvidos com o nosso grupamento aéreo, que também estão falando ultimamente a mesma língua. Então hoje um tripulante operacional, quando embarca numa aeronave de Minas Gerais, na aeronave lá do Acre, eles falam a mesma língua. Assim tem sido hoje as equipes de operações especiais, né? Tanto fora do Distrito Federal quanto aqui dentro, né? Tudo isso por conta de quê? Lá atrás, no teatro da formação, onde os instrutores, como eu disse, têm uma responsabilidade sem medidas, de incutir, de colocar na cabeça do aluno, do candidato ali, a importância do sincronismo, a importância da irmandade que tem que ser. Então não importa de qual polícia seja, o camarada operações especiais, atenda às necessidades dele, às demandas dele, porque certamente se formos nós lá no estado dele, assim seremos atendidos. Então faça aí a importância da formação desses homens para que a gente possa, né, que a gente consiga falar a mesma língua em qualquer lugar do Brasil. Excelente, Danúbio. E eu vou aproveitar porque deve ter colegas aqui que estão nos acompanhando, ou aqueles que vão acompanhar, já que essa live fica lá no IGTV, do nosso Instagram e também lá no canal da editora Última Rácio no YouTube. Se você pudesse apontar algumas características fundamentais para aquele que pretende concluir um curso de operações especiais, você apontaria que característica que esse aspirante à caveira necessita ter para auferir o seu objetivo final? Em primeiro lugar, não só o voluntarismo dele, a vontade do guerreiro de estar conosco, mas principalmente o voluntariado, ele apresentar-se para algo, apresentar-se a fim de concluir o curso de operações especiais e estar pronto para ombrear conosco, a nossa tropa, tudo o que vier pela frente no tocante a operações especiais. Então o que ocorre? Eu sugiro um bom preparo físico, principalmente na parte de corrida a longa distância, um bom preparo físico na água. Ele não precisa ser um profissional, nadador profissional, nada disso, mas ele tem que ter condições de ser lançado de uma aeronave, o que acontece não só em treinamento, como em operação real,
e, após esse lançamento, fazer o salvamento de uma pessoa estando afogada, apoiar um colega que já esteja lá na água, incursionar uma residência que seja à beira de um meio líquido, como aqui no Lago Paranoá nós temos, só sabe disso, diversas autoridades que residem ali às margens do Lago Paranoá. Por isso que se faz necessário um treinamento rígido, assíduo ali no meio líquido. Por quê? Não se sabe, a qualquer momento, ainda hoje, quem sabe, se precisar de incursionar uma equipe nossa através do Lago Paranoá para adentrar uma residência daquela e solucionar uma crise, nós temos que ter homens preparados para isso. Então, a vontade de servir nessa unidade tem que estar em primeiro lugar e disposto a um atendimento a qualquer hora, em qualquer lugar, disposto a passar adversidades sem medidas, porque é o que mais ocorre com a gente. Não tem a menor condição de um elemento nosso ser colocado, como aconteceu agora no 7 de setembro, homens nossos foram posicionados em pontos estratégicos aqui do centro da nossa capital, em função da grande aglomeração de pessoas lá no 7 de setembro. Então eu pergunto, está disposto a ficar no sol, está disposto a passar ali um pouco de sede, a almoçar um pouco mais tarde, ali pelo horário de 4, 5 horas da tarde, está disposto a amanhã estar de serviço 24 horas, porque hoje o senhor estaria na folga, na sua terceira folga, mas o senhor foi chamado para prontidão. Está disposto a passar por isso? Então, essas competências socioemocionais e cognitivas, ele tem que estar preparado para poder suportar essa adversidade que as tropas convencionais não têm necessidade de passar, né? Então, esse lance de entrar às 7h30 da manhã para dar início ao seu turno, ao seu trabalho de 24 horas, esperando que às 7h30 da manhã, no dia seguinte, vai sair e pode fazer um compromisso tranquilo, isso aí não existe, né? Se for liberado, ótimo, está no lucro. Se não for liberado, faz parte da ambiência de operações especiais. Danúbio, tu acha que é mais mente ou mais corpo? Ambos. Mas a mente, ela tem que estar mais preparada, porque o meu corpo pode até não estar aguentando mais, coronel, mas se a minha mente quiser, ela vai arrastar essa minha carcaça até onde eu preciso chegar. E a gente vê a prova disso que muitos colegas preparados fisicamente, até atletas, né, que faz parte de competição, tudo por aí afora, a gente bate o olho e fala, pô, esse cara vai chegar ao final. Só que aí ele não foi com a mente preparada, com o seu emocional, que seria a competência socioemocional, né? Ele não foi preparado naquele momento, naquele período ali, para enfrentar um COESP. Então, já tivemos diversos alunos, onde a gente chegou à conclusão ali nos bastidores que, pô, esse aluno de hoje ele não passa. Mas aí ele foi tão mentalmente forte que conseguiu suportar aquela dificuldade que ele estava tendo ali, a nota dele baixíssima naquela situação, a ponto de ele entrar em xeque-mate e ele conseguir superar essa situação, tudo por conta de uma mente melhor preparada. Então, nem sempre o corpo tem que ter o seu preparo físico, é claro que tem, mas nem sempre o corpo, o preparo dele é que vai mandar mais. Vai mandar mais é a força mental dele diante de uma situação. E essa força mental, coronel, que é trabalhada o tempo todo na formação de um aluno de COESP, é que vai fazer a diferença lá na frente. Me desculpa, novamente estar falando de mim, do meu caso, mas eu vou arrastar para o resto da vida isso que aconteceu comigo lá em Natal. Porque em Natal, para mim, foi a maior prova de uma situação que não tinha saída, não tinha mais saída. Mas, graças a Deus, em primeiro lugar, e em segundo lugar, graças àqueles que me prepararam, aos colegas que diariamente estavam trabalhando junto e durante a minha formação, nos cursos que eu fiz na polícia, durante toda a minha carreira, me deram condições emocionais para que eu pudesse conduzir aquela situação com excelência e hoje, graças a Deus, está aqui, vivo, né, e participando dessa live aí, né, porque o que aconteceu comigo foi uma condição vista lá pelo então psiquiatra da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, uma situação de extremo estresse, né, onde o senhor tem a sua vida por um fio e o senhor consegue sair dali mesmo não tendo uma saída, o senhor consegue achar uma saída e voltar para a sua rotina, para a sua vida normal, para a sua família, para os seus amigos e, graças a Deus, sem nenhuma sequela emocional, né? Esse foi o mais importante. É o ferro forjado no fogo bravo. Danúbio, é verdade.
faltando aí alguns minutos para o encerramento, e o Instagram, ele não há democracia, uma hora corta mesmo. Antes de passar a palavra para você, para os minutos finais, eu gostaria, primeiramente, de agradecer você pela disponibilidade de estar nos dando esta aula, este grande exemplo de profissional que você é. E gostaria mesmo, eu não falo em nome da polícia, falo como um interessado e um apaixonado pelos assuntos que nós abordamos aqui, mas agradecer imensamente a devoção que você teve e ainda tem pela polícia. A gente percebe aqui pelos comentários de alunos seus e o respeito que você angaria entre oficiais e praças. Então, muito obrigado. Gostaria de agradecer imensamente os colegas que nos acompanharam nessa live, grandes amigos aqui, e a gente fica muito feliz em verificar a audiência, em perceber que há pessoas interessadas e ouvir pessoas especiais como você. Então, gostaria de agradecer aos nossos colegas e também que divulguem o nosso Instagram, divulguem essa live, para que ela possa chegar no maior número de pessoas. Danúbio, palavra final é sua, meu amigo. Muito obrigado por tudo. Coronel, desde já foi uma honra participar. Eu tenho acompanhado as lives aí dos outros colegas, né, que têm participado, e me sinto muito orgulhoso por esse convite. Tenho uma honra muito grande em ter servido a Polícia Militar do Distrito Federal, particularmente ali no Batalhão de Operações Especiais. É difícil pra caramba eu abrir o guarda-roupa ali e encontrar essa farda aqui no cabide. É muito difícil. Eu digo ao senhor que aos 53 anos de idade, exatamente por ter seguido a doutrina de operações especiais, não abusando da bebida, não abusando de medicamentos pesados, não abusando de noitadas, eu consegui manter um físico e uma mente equilibrada, para que hoje, se necessário for, é por isso que eu estou na reserva, né? Torço muito para que o comandante-geral aperte o botão lá do alarme, do alerta, e convoque aí alguns reservistas como eu, né? Sentirei muito orgulho em pegar essa farda do cabide ali, com muito prazer, com muita honra, seguir no menor tempo possível para a minha unidade, para saber em que posso ser útil, nem que seja para carregar equipamento para os mais novos irem à frente e resolver o problema da ocorrência. E Aristóteles disse, né? Somos aquilo que fazemos repetidamente. E não é porque eu estou na reserva que eu parei a minha vida em operações especiais, não, né? Costumo dizer que a nossa arma tem que estar a um braço de nós, é exatamente que está a minha aqui, ó, né? A todo momento. Então isso aí são coisas que são impregnadas na nossa formação, estar sempre pronto, estar sempre alerta, estar sempre preparado física e mentalmente, emocionalmente, tentar viver uma vida mais de paz, uma vida mais tranquila para poder levar esse corpo aí mais à frente, né? E para aqueles que estão na ativa, continue, porque para isso que os senhores foram forjados, para isso que os senhores passaram, aquilo que os senhores passaram, nós sabemos muito bem, e só nós sabemos muito bem o que nós passamos, para hoje ostentar essa caveira aqui, ó, com muita honra, com muito orgulho no peito, e levar o nome da Polícia Militar do Distrito Federal em qualquer parte do Brasil ou do mundo, o que já aconteceu, e com excelência. E aqueles que querem vir, vão e vençam, e que, por vencidos, os senhores não sejam conhecidos. Só sabe quem for lá, só sabe quem for encarar. Não deixe a sua mente ser invadida por vozes negativas, não deixe o seu coração ser invadido por vontades negativas. Se quer, busque, vá e busque. Se não fosse possível, eu não teria buscado a minha. Se não fosse possível, nós não teríamos o efetivo hoje de excelência no Batalhão de Operações Especiais. E assim é a vida de uma Operações Especiais. Nunca termina. Caveira! Perfeito, meu amigo. Minha continência. Forte abraço. Muito obrigado, coronel.